Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimento que te Liberta. Esse canal está dedicado à divulgação da Palavra do Senhor, a orações e interpretação bíblica de sonhos. Para hoje, eu trago um tema para partilhar com os irmãos e fala sobre 7 motivos que costumam causar opressão demoníaca. 7 motivos que costumam dar legalidade para os demônios agir na vida de uma pessoa. A Bíblia nos diz claramente, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, porque para os demônios conseguirem fazer alguma coisa na nossa vida, é necessário que exista alguma legalidade. É necessário que exista algum ponto, alguma falha na nossa vida e eles, a partir desta falha, explorarem e poderem então atuar, trabalhar para destruir a nossa vida. Então, eu trago hoje 7 motivos que costumam dar legalidade aos demônios para agir na nossa vida. 7 motivos que costumam levar as pessoas à opressão demoníaca. O primeiro motivo da nossa lista é a falta de perdão. No Evangelho segundo São Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele afirma, Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Não há texto mais claro do que esse para explicar o que a falta de perdão vai provocar na nossa vida. Quer dizer, se nós não tivermos a capacidade de perdoar quem nos magoou, de perdoar quem nos causou algum mal, de perdoar quem falou mal de nós, nós também não teremos condição para pedir perdão a Deus, porque o texto é bem claro. Se nós não liberar perdão, não nos será liberado perdão. E não há coisa mais triste e terrível nesse mundo do que você não receber perdão da parte de Deus. Se você não recebe perdão da parte de Deus, você está morto. Literalmente você morre. Estás perdido ou estás perdida. Então, se quisermos evitar que os demônios tenham legalidade para agir na nossa vida, se quisermos realmente evitar que os demônios consigam nos destruir a vida, é importante nós atentarmos para esse princípio, liberar perdão. Porque na verdade eu sei que é algo muito difícil para nós, liberar perdão, porque o mundo está cheio de pessoas que dia após dia estão sempre a nos magoar, dia após dia estão sempre a nos causar algum dano, a nos fazer mal. Mas a palavra do Senhor é claro que nós temos que liberar perdão para essas pessoas. Se quisermos realmente experimentar o perdão de Deus e quisermos experimentar a libertação, estarmos livres de toda e qualquer opressão demoníaca. Quer estar livre da opressão demoníaca? Libere o perdão. O segundo ponto da nossa lista, o segundo motivo, pecados não confessados. Se nós não confessarmos o nosso pecado, ele continua a ter força para nos destruir. O pecado na vida de uma pessoa só tem a força para destruir essa pessoa enquanto não for confessado e abandonado. Por isso é que nós devemos nos preocupar, sempre vigiar a nossa vida. Se por acaso cometermos algum pecado, não guardarmos aquilo, não escondermos, mas confessar. Vamos dar uma olhada à palavra do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está claro, irmãos e irmãs. Se você quer prosperar na tua vida, aprenda a confessar os teus pecados e abandonar. Adultério? Confessa, abandona. Roubo, corrupção, mentiras, falso testemunho, aprenda a confessar os teus pecados e abandonar.
se estiveres envolvido com algum tipo de feitiçaria, de idolatria, aprenda a confessar os teus pecados e abandonar. Todo aquele que esconde, que encobre os seus pecados, essa pessoa não prospera. Prosperar significa dar certo naquilo que você fizer. Imaginemos que você é um empresário. Se dizer que você é um empresário próspero, quer dizer que você dá certo naquilo que você faz, nos negócios. Se dizer que você é uma mulher próspera, sentimentalmente falando, quer dizer que você é realizada sentimentalmente, é realizada a nível do casamento. Você dá certo, você deu certo no casamento. Então, a prosperidade aqui não se limita somente a ter abundância, a ter dinheiro e abundância. A prosperidade é você dar certo em tudo aquilo que fizeres. Então, eu consigo descobrir que aqui está o motivo pelo qual muita gente não prospera. Aqui está o motivo pelo qual muita gente continua na desgraça, continua destruído, continua com a vida travada. Não costumam confessar os seus pecados. Nós temos caso de algumas pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja e continuam a encobrir os seus pecados. Alguns por vergonha, outros por medo do que as pessoas vão dizer, continuam a encobrir os seus pecados. E estas pessoas enchem as filas de oração, estão sempre a fazer pedidos de oração. Se você não confessa o teu pecado, você não prospera. É tão simples quanto isso. Se você quiser prosperar, aprenda então a confessar os teus pecados. Na nossa lista, o 7º ponto é não quebrar pactos satânicos. É não quebrar alianças satânicas feitas no passado. A Bíblia, no livro de Êxodos, no capítulo 34, o versículo 12 até 13, diz assim: guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Esse texto fala do povo de Israel, às portas da terra prometida. O nosso Deus orientou que quando eles entrassem na terra prometida, que não fizessem aliança, não fizessem pacto com aqueles povos. Antes destruíssem as suas fontes de idolatria, destruíssem as suas estátuas, os seus ídolos, as suas imagens, os seus bosques. Por que Deus orientou isso? Porque claramente aquele povo não servia ao Deus vivo, não servia ao Deus Todo-Poderoso. Aquele povo era um povo idólatra. Infelizmente, a idolatria não ficou limitada apenas àquele povo. Nós somos uma nação composta de pessoas idólatras. A nossa nação tem muita gente, infelizmente, que ainda pratica a idolatria, que faz sacrifício aos deuses, aos demônios, que faz sacrifício a certas entidades. Então, tudo isso acaba por trazer uma maldição para nós. Tudo isso que os nossos pais, mães, tios e até alguns de nós mesmos recorremos a essas práticas, isso acaba por trazer maldição na nossa vida. Então, se nós quisermos estar livres da opressão satânica, nós temos que nos desfazer, temos que renunciar, temos que nos desligar de todas as alianças satânicas que os nossos antepassados fizeram e que nós também, em algum momento, por alguma eventualidade na nossa vida, nós recorremos ou acabamos por firmar algum pacto com essas entidades. Só o facto de nós frequentar uma casa de feitiçaria, uma casa de idolatria, nós acabamos por firmar algum pacto. Então é importante, se nós quisermos prosperar,
se nós quisermos estar livre de qualquer opressão demoníaca, de qualquer opressão satânica, nós temos que renunciar, nós temos que nos desligar de qualquer pacto das trevas, qualquer pacto com as forças demoníacas, com os demônios, com os ídolos e qualquer outra forma de idolatria ou feitiçaria. O quinto ponto da nossa lista das coisas que costumam levar as pessoas à opressão demoníaca, das coisas que costumam levar até cristãos à desgraça, a uma vida travada, uma vida terrível, é o fato de nós manter objetos demoníacos dentro de casa. Livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 26, diz o seguinte: Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, amaldiçoado, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Colocar objetos satânicos dentro de casa. Colocar objetos consagrados às trevas dentro de casa. Ou carregar esses objetos conosco. Costuma levar à opressão satânica. Em alguns pontos costuma levar à possessão demoníaca. Há uns anos atrás eu vivi uma experiência. Fui visitar uma tia que estava doente. E nesta visita, enquanto orava com ela, eu tive uma visão de um vaso com contornos vermelhos. Um vaso de vidro com contornos vermelhos dentro da casa dela. Então, assim que terminei a oração, eu perguntei para ela: Tia, existe algum vaso dentro dessa casa com contornos vermelhos? E ela, numa primeira instância, disse que não existia. Mas aquela imagem do vaso, aquela visão do vaso com contornos vermelhos, continuava a aparecer na minha mente. E a mensagem era bem clara. Tinha que orar. Tinha que orar e nos desfazermos daquele vaso de vidro com contornos vermelhos. É assim, enquanto o tempo que eu fiquei lá em casa da minha tia, ela lembrou que no passado havia feito algum negócio e nesses negócios ela havia feito parceria com uma outra jovem e havia negócios dessa jovem, ou havia objetos dessa jovem na casa dela e estavam escondidos num lugar que era de difícil acesso. É assim que eu insistia que tínhamos que procurar se existia aquele vaso, porque eu continuava a ver aquela imagem do vaso de vidro com contornos vermelhos. Então ela foi procurando e, por incrível que pareça, no meio de alguns objetos havia lá o vaso de vidro com contornos vermelhos, tal como eu via na visão. E a mensagem era bem clara: orarmos e nos desfazermos daquele vaso. Mas eu perguntei qual era a história por detrás daquele vaso. A dona daquele vaso estava desaparecida. A dona daquele vaso estava oprimida pelas forças das trevas, tanto que sumiu de casa e havia relatos que depois de um tempo apareceu numa outra cidade, totalmente distante da cidade onde ela vivia. E aquela jovem até hoje não se sabe o paradeiro dela. Até hoje não voltaram a localizá-la, até hoje não voltou para casa. E segundo alguns relatos, carece de apurar esse fato, aquela jovem andou em caminhos ilícitos, andou buscando coisas que não prestavam nas casas da idolatria, da feitiçaria. Então, aquele objeto amaldiçoado estava a causar danos aí na casa da minha tia.
Esses são dos exemplos. Existem vários. De que um objeto consagrado às trevas, um objeto amaldiçoado, se nós manter este objeto dentro da nossa casa, ou esse objeto, carregarmos um objeto desse tipo, pode destruir a nossa vida, pode, até certa forma, empatar, conforme dizem, pode bloquear a nossa aspiração, pode bloquear a nossa vida de maneira que você não avance, não prospere. Então, os objetos satânicos variam, podem ser vasos, pode ser até um computador. Eu já tive caso de um computador, era um objeto consagrado às trevas. Existem variedades de objetos consagrados às trevas. E atualmente não importa a natureza do objeto, desde que eles façam lá a consagração, os encantamentos, o ritual, aquele objeto se torna então amaldiçoado. O quinto ponto dos motivos que costumam levar ao aprisionamento satânico, os motivos que costumam levar à opressão demoníaca, são as relações sexuais ilícitas. Você, solteira, namora, se envolve sexualmente com um homem casado, vai acarretar maldição para a tua vida. Você vai ser oprimida pelas forças demoníacas. Você, solteiro, namora ou se envolve sexualmente com uma mulher casada, você vai atrair o mal para a tua vida. Você jovem, solteiro ou solteira, que vai mantendo relações sexuais antes do casamento, você acaba por atrair os demônios para a tua vida. Relações sexuais fora dos padrões que Deus estabeleceu, acabam por atrair demônios para a tua vida. Costumam dar legalidade para que o mundo das trevas, o inferno, tenha poder sobre você. A Bíblia Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Prostituição, imoralidade sexual, costuma dar legalidade aos demônios para destruírem a tua vida. Na primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Aqui está bem claro, quando nos juntamos a uma pessoa imoral, nós acabamos por nos tornar um só com essa pessoa. É daí que costuma vir a desgraça de muita gente. É daí que costuma vir a queda de muitos bons homens e boas mulheres. Relações sexuais ilícitas, relações sexuais fora do casamento, costumam destruir a vida de muita gente. Se você quer realmente ser vitorioso, se você quer realmente ser vitoriosa e se livrar da opressão demoníaca, aprenda a renunciar, a dizer não a todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. O sexto ponto é a falta de ocupação. Costuma-se dizer que mente vazia é oficina de Satanás. A mente vazia é oficina do diabo. Jesus Cristo, no livro de São Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 11, o versículo 24 a 26, nosso Senhor Jesus Cristo disse algo muito interessante. Olha o que ele disse. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achando-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Está aqui mais um exemplo claro de
alguém que foi liberto dos demônios e não ocupou a sua vida com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito Santo, essa pessoa se torna alvo de um ataque pior, de um ataque 7 vezes pior do que o primeiro. É por isso que nós encontramos muita gente que um dia foi liberta dos demônios, mas que agora está pior do que quando lhe foi ministrada a libertação. E um alerta aqui para os pastores e os irmãos que costumam trabalhar na área de libertação. Sempre que vocês ministrarem a libertação, expulsarem demônios em alguém, tratem de garantir que esta pessoa tenha ensinos acerca da palavra do Senhor. Tratem de ensinar essa pessoa a orar, ensinar essa pessoa a meditar nas Sagradas Escrituras, ensinar essa pessoa a andar de acordo com a palavra do Senhor. Quando o demônio é expulso da tua vida, você deve ocupar a tua vida com a presença divina, com o Espírito Santo, através da leitura da palavra do Senhor, através dos louvores, através das orações. Aqui no nosso canal nós temos muitas orações que podem enriquecer a tua vida. Aprenda a orar por você, aprenda a orar pela tua família, aprenda a orar pelos teus amigos, aprenda a orar pelos vizinhos, até aqueles que te ofendem, aprenda a orar por eles. Ocupe a tua vida com as coisas de Deus. Leia mais a Bíblia, medite nas Sagradas Escrituras, busque ensinos bíblicos, busque ensinamento da palavra do Senhor. Porque se você, após receber ministração de libertação, após expulsarem os demônios da tua vida, ainda assim você continuar a ter dentro da tua casa música mundana, filmes mundanos, imagens mundanas, continuares a ter dentro da tua casa as coisas que atraem os demônios, é bem provável que da próxima vez que eles vierem, já não vão deixar serem retirados, eles vão te matar. Isso é terrível. Então nós temos que nos preocupar, após estarmos libertos de toda e qualquer opressão demoníaca, a ocupar a nossa vida com a presença divina, ocupar a nossa vida com as coisas de Deus. Como último ponto, dos motivos que costumam causar a opressão demoníaca, isso fala acerca das nossas finanças. Dívidas. Contrair dívidas costuma ser um grande laço diabólico para nos manter na miséria. Contrair dívidas costuma ser um laço demoníaco para não nos fazer prosperar financeiramente. A palavra do Senhor, no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo, ou seja, é escravo do que empresta. É terrível isso. Nós acabamos por nos tornar escravos ou servos daquela pessoa que nós devemos, daquela pessoa que nós contraímos dívida. É importante você se livrar das dívidas. As dívidas são um laço satânico para destruir a tua vida. Querido irmão, querida irmã, se contraíste alguma dívida, se és devedor, comece a orar a Deus para que sejas liberto, que tenhas condições para pagar toda e qualquer dívida que você tenha. E a Bíblia é muito mais profunda. Vamos analisar o que Provérbios, o capítulo 22, versículo 26 a 27 nos diz: não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas, se não tens com que pagar, porque te tirariam a tua cama de debaixo de ti. Todo aquele cristão, toda aquela pessoa que contrai uma dívida sem a intenção de pagar é um ladrão. Toda aquela pessoa que contrai dívidas sem ter a intenção de pagar aquela dívida é ladrão, está a roubar. Infelizmente nós temos muita gente
que contrai dívida sem ter um horizonte de como pagar aquela dívida. E não são dívidas assim para coisas, se calhar, cruciais, como questões de saúde, uma cirurgia que tem que se fazer algo para salvar a vida de alguém. São dívidas de coisas fúteis. É fazer dívida para comprar um vestido para parecer bem num casamento ou numa festa. É fazer dívida para comprar um carro para se exibir. Isso é pecado. Isso é pecado aos olhos de Deus. Isso aos olhos de Deus é errado. E toda vez que alguém faz alguma dívida sem ter condições de pagar, sem ter intenção de pagar, essa pessoa é um ladrão. Olha aqui o livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 21, diz: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Querido irmão, todo aquele que faz dívida e não paga, faz dívida sem a intenção de pagar, mesmo tendo condições de pagar, é um ímpio. E vamos agora ver qual é o destino, qual será o destino dos ímpios. Salmo capítulo 9, versículo 17, diz o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O lugar do ímpio será no inferno. Querido irmão, se por acaso tens alguma dívida, se por acaso contraíste alguma dívida, hoje mesmo, não dês mais tempo. Comece a clamar a misericórdia de Deus na tua vida. Comece a clamar a Deus para que Ele venha e te ajude a se livrar dessas dívidas, para que tenhas então uma vida digna e tranquila nessa terra. E estes 7 ensinamentos, esses 7 motivos que costumam causar opressão demoníaca, são muito sérios e devemos levar a sério, vigiar a nossa vida. Se por acaso podemos notar que estamos dentro de um desses pontos, é importante nós nos arrependermos, abandonarmos o pecado e clamar a misericórdia de Deus. O meu desejo é que você seja próspero, é que você seja livre, seja liberto de qualquer opressão demoníaca. Por isso, a minha oração nesse dia de hoje é que o Senhor te liberte de toda e qualquer opressão demoníaca, que a tua vida seja próspera em tudo aquilo que você fizer, que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém.